Danilo vai ou não trocar o Botafogo pelo Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e conta também, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Danilo vai ou não ser jogador do Palmeiras? Já contei para vocês que depois do último confronto entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, Palmeiras entrou em contato e fez uma força-tarefa para tentar avançar com o staff do jogador. Volante de 24 anos de idade que vive fase excelente. Ele é artilheiro do Botafogo na temporada, mesmo jogando na função de volante. Mas há dois enormes entraves que hoje praticamente inviabilizam um acordo. O primeiro deles, John Textor precisa vender jogadores para tentar salvar a condição financeira catastrófica do Botafogo, mas vai dar preferência para a transferência de atletas para o exterior. A avaliação é de que não é inteligente reforçar rivais no futebol nacional. Além dessa questão, há um problema relacionado ao número de jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe, um atleta só pode defender um outro clube no Campeonato Nacional desde que dispute pelo primeiro clube no máximo 12 partidas. Pois bem, Danilo já tem 6 jogos no Brasileirão e até a parada para a Copa do Mundo na metade do ano vão restar ainda 10 jogos a serem disputados pelo Botafogo. Isso significa que o Danilo, para ser comprado pelo Palmeiras na metade do ano, poderia disputar no máximo 6 das 10 partidas programadas. Não dá para imaginar o Danilo sendo poupado ou ficando de fora de 4 jogos. Então, por conta de todas essas questões que eu citei, hoje há pessimismo no Palmeiras em relação à compra do Danilo. Jogador super interessante, cujo salário é de R$1,5 milhão por mês. Dá para dizer que o Danilo não vai forçar a barra para deixar o Botafogo, especialmente depois que teve todos os seus salários, direitos de imagem e luvas pagas. Tô imaginando que o futuro do jogador deve ser o futebol europeu. Agora de falar sobre o Vasco da Gama, que encaminhou a venda da SAF para Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, Zé Roberto Lamáquia, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Nessa semana houve mais um encontro de Marcos Lamáquia, seus representantes, Pedrinho e os representantes do Vasco. Tudo caminha para que esse acordo seja sacramentado ainda no primeiro semestre de 2026. Dá para dizer que apenas questões burocráticas impedem o anúncio. Operação de R$2 bilhões que serão investidos ao longo de 10 anos, ou seja, vão sobrar cerca de R$200 milhões para serem investidos por ano. Isso vai garantir ao Lamáquia 90% das ações da SAF vascaína, que incluem percentual do Vasco e também hoje da 777, que acabou sendo assumida pela CAP. Você sabe, a 777 foi à falência. O que falta para que o acordo seja confirmado? A assinatura dos documentos, além das aprovações do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo e dos demais poderes no Vasco. Nada que possa impedir o acordo. Já existe inclusive um pré-contrato com compromissos de investimentos mínimos estabelecidos para cada área. Transferência de atletas, folha de pagamento, infraestrutura no centro de treinamento, fluxo de caixa, além de esportes olímpicos. Só para completar, contar que a negociação está tão avançada que o Marcos Lamáquia já entrou em contato com a agência de fair play financeiro da CBF para tentar acabar com qualquer ruído em relação a uma influência, algum conflito de interesses, porque ele, dono da SAF vascaína, e a enteada dele, Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Qual é a verdade que o Thiago Almada e o Luiz Henrique estão acertando com o Palmeiras para o meio do ano? O Anderson, cara, eu não investiria nenhum minuto da minha atenção, se fosse torcedor do Palmeiras, nessa história de Thiago Almada no Palmeiras. O Almada é alguém que tem muito mercado no futebol europeu, tá? Muito mercado mesmo. E ele não quer voltar para a América do Sul, muito menos para o Brasil. Ele entende que merece ficar por lá, que vai encontrar um outro clube ou eventualmente até no próprio Atlético de Madrid, desde que o Diego Simeone passe a utilizá-lo de maneira mais significativa. Sobre o Luiz Henrique, atacante ex-Botafogo, que está lá no Zenit, a operação é relativamente simples, não de ser executada, né, mas de ser entendida. O Zenit pede 33 milhões de euros para que possa negociar. Saber se o Danilo vem para o Palmeiras. É assim, o Palmeiras e o Botafogo jogaram na semana passada, né? E o Palmeiras aproveitou a presença do Danilo para estreitar relações e para demonstrar mais uma vez interesse em contratá-lo. Vai acontecer? Não é fácil.
O Textor chegou a divulgar, não, chegou a mandar recentemente um documento para o pessoal do Palmeiras afirmando que não tem interesse em negociar o Danilo com o Palmeiras. Jogador comprado por 22 milhões de euros. Danilo ganha, e essa informação é exclusiva, 1,5 milhão de reais por mês, tá? Para ir para o Palmeiras ele exigiria, sei lá, algo na casa dos 2 milhões de reais. E aí tem outro ponto importante, né? Não dá para imaginar que o Danilo seja comprado pelo Palmeiras até sexta-feira. É uma operação grande demais para ser resolvida em poucos dias. Poderia ficar para metade do ano. Mas, para que isso ocorra, o Danilo não pode superar 12 partidas no Campeonato Brasileiro. O limite para você atuar em outro clube do Campeonato Brasileiro é que você dispute no máximo 12 jogos. Fez o 13º jogo e você está impedido de disputar o Campeonato Brasileiro por outro clube. Então, é basicamente essa a situação do Danilo. Ele já tem, quer ver? Deixa eu pegar, eu já até tenho isso anotado. O Danilo tem... Ele só pode fazer mais 6 jogos dos 10 que o Botafogo ainda disputa no Campeonato Brasileiro até a Copa do Mundo da FIFA, tá? Então, esse é o cenário. Não estou botando muita fé que o Danilo vai ser contratado pelo Botafogo, não. Pelo Palmeiras, não, tá? Estou sendo bem sincero com vocês. O Cássio Alves, camisa 5 pro Verdão, algum nome encaminhado? A Leila Pereira, durante essa semana, no sorteio da Copa do Brasil, descartou a possibilidade de contratação do Fabinho do Al Ittihad. Isso não significa que o Palmeiras não tem interesse no Fabinho, mas significa que o Fabinho não deu sinais de que pretende fechar com o Palmeiras ou com qualquer clube do Brasil. Ele tem contrato até junho com o Al Ittihad, existe a chance dele ter seu contrato prorrogado por lá, onde ganha 11 milhões de reais por mês, mas o Fabinho dá prioridade para clubes da Europa. E o fato dele ter presença quase garantida na Copa do Mundo faz com que o Fabinho imagine que possa pintar boa oportunidade, tá? Então o Fabinho, a verdade é que o Fabinho vai dar uma esperada para entender o que aparece para ele. O Fabinho seria esse 5 que o torcedor do Palmeiras tanto quer, né? Diego Silva. Boa noite, Nicola. É verdade mesmo que o Nubank vai ser o novo patrocínio do estádio do Palmeiras? Abraço, avante palestra. Ótima oportunidade que o Diego me dá para falar sobre o tema. No fim de semana, o Lauro Jardim, Diogo Globo, contou que o Palmeiras tem negociações avançadas com o banco digital Nubank para vender os name rights do seu estádio, tá? Tem uma pequena informação a ser considerada aí. Não seria o Palmeiras a negociar e sim a W Torre, tá? Que é a construtora do estádio e responsável pela administração da Allianz Arena pelos próximos 30 anos. Dito isso, fui consultar o pessoal da W Torre e o pessoal preferiu não se pronunciar nem se posicionar. Os caras não querem falar se é verdade, nem querem falar se é mentira, tá? E aí vocês tirem as próprias conclusões. O que a gente tem sobre números? Hoje, a Allianz, que é uma seguradora, paga ao Palmeiras e à W Torre 5 milhões de dólares, tá? Mais ou menos 26 milhões e meio de reais. E o contrato acaba em 2034, ou seja, daqui a 8 anos. A proposta do Nubank, de acordo com Lauro Jardim, é de pagar 10 milhões de dólares por ano, ou seja, em vez de 26,5, algo na casa dos 53. E aí o contrato, em vez de acabar em 2034, acabaria em 2044, 10 anos a mais. Um contrato garante pouco mais de 200 milhões de reais, um contrato mais curto com a Allianz. Outro contrato garante mais de 950 milhões de reais, esse contrato mais longo com o Nubank. Se de fato essa proposta existir, acho natural que o Palmeiras tente avançar. Palmeiras e W Torre. Cara, é muito dinheiro, é a possibilidade de faturar bastante, mais do dobro, por uma propriedade que andou se valorizando nos últimos tempos, até porque o Allianz Parque se tornou uma enorme fonte de receita, né? Há quem garanta que se chamaria Nu Arena, né? Ou Nu Parque, enfim. O Nubank, que acaba de comprar os name rights do estádio do Inter Miami, nos Estados Unidos, onde joga Lionel Messi. Beleza? Tá explicado? Guimarães Seguros. Boa noite, Nicola. Você não acha que esse sistema na arbitragem de compensação não está prejudicando o futebol brasileiro? Outra coisa, você não acha que qualquer jogo do Palmeiras o Abel já sai marcado? Vamos lá. Cara, falar em arbitragem é falar em assunto chato, triste. A gente tem muitos árbitros ruins, né? Ontem eu estava participando do Tempo Técnico, programa lá no Band Esportes, e a Ana Paula Oliveira é a comentarista de arbitragem, né? E ela estava falando que o Rodrigo de Lima, que apitou a partida entre Corinthians e Flamengo, não deveria ter apitado, porque apesar de ter sido eleito o melhor árbitro do ano passado, ele está na mira do Corinthians e não tem ainda um tamanho, né?
E ela começou a falar, talvez fosse jogo para você colocar os mais cascudos, como... Aí ela falou que o Daronco, o Wilton Pereira Sampaio. Aí, cara, quando a gente se depara com o Daronco e Wilton Pereira Sampaio como as bolas de segurança, como os nomes mais confiáveis, ela lembrou que o Klaus não poderia apitar porque o Klaus é árbitro paulista, né? Aí você começa a entender como a arbitragem brasileira tem problemas, né? Enfim, sobre o Abel. Aí, Guimarães, eu falo com muita tranquilidade, o Abel é o grande culpado por toda essa marcação, porque o Abel extrapola todos os limites. O Abel tem 14 expulsões desde que se tornou técnico do Palmeiras. 14. É muita coisa, né, cara? É muita coisa, enfim. Ele precisa se ajudar também. Salve, Nicola! É verdade que o Palmeiras irá investir 100 milhões em um novo CT, sim. Qual será a nova capacidade do Allianz? Sairá esse ano? Abraços. Quero começar sobre a história do CT. O Palmeiras vai investir pesado na construção de um novo, completo e moderno centro de treinamento para a base, tá? Hoje ele está muito próximo do aeroporto de Guarulhos. Quem pousa em Guarulhos e vem para São Paulo vai se deparar com um CT à direita, logo depois que você sai das mediações do aeroporto, tá? A ideia do Palmeiras é investir esses 100 milhões de reais em uma cidade próxima a São Paulo. E há negociações com várias prefeituras para ver condições, melhorias, enfim, o que essas prefeituras podem contribuir. Com o novo centro de treinamento, o Palmeiras também pretende passar a alojar mais jogadores, tá? E essa é uma forma de você atrair mais atletas e ser ainda mais assertivo na busca pelas joias do futebol nacional. Sobre nova capacidade do Allianz, surgiu coisa de algumas semanas, ou dias, não foram semanas não, a informação de que o Palmeiras estuda aumentar a capacidade do estádio com construção na cadeira. Deixa eu só pegar a minha troca de mensagens com essa pessoa da W Torre. Peraí, que aí eu já falo a pergunta que eu fiz e trago a resposta. Ó, queria saber se é real o estudo para aumentar a capacidade do Allianz com a retirada das cadeiras do Gol Norte. Foi a pergunta que eu fiz. Salve, Nicola, tudo ótimo. Em off, sim, estudo em curso. Então, assim, a W Torre e o Palmeiras estudam retirar as cadeiras do Gol Norte, que é um dos setores mais importantes lá do estádio, para que você possa levar mais gente, né? Eu falei, tá bom, e você ganha quanto em capacidade? Para saber qual o tamanho do estádio, qual o tamanho que o estádio passaria a ter. Esse é um dos pontos em estudo. Então, não há ainda uma definição de quanto o Allianz Parque passaria a poder receber. Hoje, a capacidade do Allianz, deixa eu ver se a pessoa respondeu. Eu perguntei se a capacidade comporta 41 mil pessoas e a pessoa acabou não respondendo, tá? Boa noite, Nicola. Sobre Danilo no Palmeiras. Daniel, o Palmeiras já fez 2 tentativas. A primeira, ao convencer o Danilo a recorrer à justiça, o negócio não avançou, porque ao tomar conhecimento de que o Danilo pediria a rescisão do contrato por atraso nos pagamentos, o Botafogo pagou tudo o que lhe devia. A segunda, quando o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, tá? O Botafogo recusou, até porque pagou 22 na compra junto ao Nottingham Forest. Depois do jogo entre Palmeiras e Botafogo na semana passada, houve mais um contato, mais uma aproximação do Palmeiras com o Danilo. Mas, cara, tá muito difícil costurar um acordo com o Botafogo, mesmo sabendo de toda a questão financeira do Botafogo. Esse negócio, se for acontecer, precisa acontecer na metade do ano, e até lá, o Danilo só vai poder disputar 6 dos 10 jogos que o Botafogo ainda faz no Campeonato Nacional, tá bom? Alan Barcelos deixa o São Paulo após promessas não cumpridas, tá? Informação exclusiva publicada às 15h15. Técnico multicampeão na base do Tricolor tem proposta para assumir o Sub-20 do Palmeiras e também foi sondado para o Sub-17 da seleção. 2 meses após renovar contrato com o São Paulo, Alan Barcelos pediu demissão. O técnico do Sub-20 optou por sair devido às promessas não cumpridas da diretoria Tricolor. Seu provável destino é o time Sub-20 do Palmeiras, apesar de ele também ter sido sondado para assumir a seleção brasileira Sub-17, além de clubes profissionais. Aí, abre aspas para uma pessoa próxima ao Alan Barcelos, que me deu essa informação com exclusividade. Prometeram um monte de coisas que não foram cumpridas. Essa mesma pessoa diz que, entre outras coisas, a gota d'água para o Barcelos se deu quando Roger Machado foi contratado para o lugar do Hernan Crespo. Então, só para situar vocês, para vocês entenderem um pouquinho do que rolou nos bastidores. O Alan Barcelos, durante a Copa São Paulo de Juniores desse ano,
O time foi vice-campeão, já havia sido campeão no ano passado e havia vencido também 2 Copas do Brasil. Durante a Copa São Paulo desse ano, o Alan Barcelos foi chamado. O São Paulo tinha a notícia de que o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo para o Sub-20, e aí ofereceram ao Alan Barcelos uma renovação de contrato. Além da renovação, houve a promessa de que o São Paulo daria ao Alan Barcelos um plano de carreira para que ele se tornasse, num futuro não tão distante, técnico do time principal. E entre as novidades estaria o fato de o Alan Barcelos passar a ser, após a Copa São Paulo, um integrante fixo da comissão técnica do time profissional. Para começar a entender, ser preparado para, numa eventualidade, diante de qualquer saída de técnico, ele assumisse. O tempo passou, nenhuma dessas promessas foi cumprida, e o Alan Barcelos, diante de mais uma proposta do Palmeiras, acabou pedindo para ser demitido. E aqui vem uma informação de bastidor importante. O Alan Barcelos convenceu dirigentes do São Paulo a abrirem mão do pagamento da multa, alegando que, como as promessas não foram cumpridas, ele precisava ser livre, até porque tinha propostas de times para assumir o profissional. Ele só não contou que a principal oferta é do Palmeiras e tudo se encaminha para que ele seja comandante do Sub-20 Alviverde, indo justamente para um grande rival, o que causou incômodo entre dirigentes do tricolor. Beleza? Combinado? Bom, dito isso, bora agora sim responder as perguntas. Só não esquece de deixar seu like por aí, tá? Preciso falar para vocês sobre o Palmeiras e as tratativas com o Nubank, banco digital disposto a comprar os name rights. História que surgiu durante o final de semana, quero trazer alguns avanços importantes. Se o Palmeiras e a W Torre, que é quem toca essa negociação, fecharem com o Nubank e rescindirem contrato com a Allianz, dá para contar que o Verdão e a W Torre terão um acréscimo significativo de receita. Isso porque o Nubank topa bancar 10 milhões de dólares por ano ou 53 milhões de reais num contrato até 2044. A soma total desse acordo de 954 milhões de reais. Palmeiras e a W Torre têm contrato com a Allianz de 5 milhões de dólares por ano, exatamente metade do valor, 26 milhões e meio de reais. E o contrato se encerra em 2034, 10 anos antes, assegurando 212 milhões de reais. Diferença significativa, de 954 milhões com o Nubank, 212 milhões de reais com a Allianz, com a ressalva de que há 10 anos de diferença entre a proposta do Nubank, que termina em 2044, e da Allianz, que termina em 2034. O ponto central dessa história: não foi revelado até agora o valor da multa para quebra do contrato entre Palmeiras e W Torre com a Allianz. Contrato que se encerra em 2034 e certamente tem uma pendência financeira muito alta. Antes de gravar esse vídeo, procurei a W Torre, que é a grande responsável por acertar, negociar e buscar possíveis parceiros para o estádio. O que eu ouvi dessa pessoa da W Torre com quem conversei é de que a construtora não vai se manifestar, nem confirmando, nem desmentindo possíveis acordos. Só para completar, contar que o Nubank acaba de comprar os name rights de um novo estádio no futebol dos Estados Unidos, o estádio do Inter Miami, onde joga Lionel Messi, vai se chamar Nu Stadium. Você gostaria que o Allianz Parque virasse Nu Stadium ou Nu Arena? Enfim, use o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Gustavo Gomes revelou a pessoas próximas que pretende se aposentar no Palmeiras. O capitão alviverde no clube desde 2018, hoje tem 32 anos de idade e dá para jogar por pelo menos 5, 6 ou talvez 7 anos. O contrato atual foi renovado recentemente e se encerra em dezembro do ano que vem. Vale a lembrança de que o Gustavo Gomes ganha 1,5 milhão de reais por mês e está entre os zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Temporada atual, como de costume, de titularidade absoluta, 18 partidas com 2 gols marcados, e ele consegue manter um altíssimo nível mesmo sendo mais veterano do que quando da sua contratação, que aconteceu no primeiro momento por empréstimo junto ao Milan. Depois a gente foi descobrir que era um empréstimo com obrigação de compra, operação total que ficou em quase 6 milhões de euros. Só para completar, Gustavo Gomes tem tanta moral e autonomia no Palmeiras quanto na seleção paraguaia. Foi ele o grande responsável por convencer o Maurício, jogador do Palmeiras, a se naturalizar paraguaio. O avô dele é paraguaio e graças a esse movimento, Maurício já foi convocado para essa data FIFA do mês de março e pode figurar na seleção paraguaia da Copa do Mundo. A saideira sobre o Palmeiras, contar que Agustin Giai
mesmo tendo se tornado titular do Palmeiras recentemente, foi convocado para a seleção argentina, para os amistosos desta data FIFA. Ele entra no lugar de Gonzalo Montiel, que se contundiu. Minha família, mais um giro de notícia para vocês acompanhar tudo que está sendo falado, especulado, informado e noticiado no dia a dia do Palmeiras nessa tarde desta quarta-feira, com muita informação atualizada para você. Então peço humildemente para você chegar dando like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente vai encerrando a nossa edição do nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!